Olá, pessoal. A Previdência Social no Brasil realmente precisa ser reformada? Esse é um grande debate hoje que o país atravessa. Existem aqueles que não acreditam que a Previdência necessita passar por grandes transformações, diferentemente de outros que já percebem que o sistema previdenciário no Brasil está falido e grandes mudanças elas deverão acontecer. Então, a parte 1 desse programa, nós vamos discutir os argumentos daqueles que acreditam que a Previdência precisa ser reformada, principalmente pela existência de um grande déficit. Já entrando na discussão, a barra em vermelho que você observa na minha tela, ela está fazendo referência ao déficit fiscal da União. É tudo que o governo arrecada e que paga de despesa. E faltou em 2018 120 bilhões de reais. Então, guarde esse número que a gente volta já com ele. No RGPS, esse déficit, essa necessidade de recursos, além das contribuições para garantir os benefícios em 2018, é na faixa de 195,2 bilhões de reais. Quando olhamos no caso do RPPS, essa diferença é de 90,4 bilhões, ou seja, por tudo que o governo coloca de contribuições para pagar os benefícios, fica faltando então 90 bilhões. Juntando esses dois déficits, nós chegamos aí à casa de 285,6 bilhões de reais. É o que necessita de recursos a mais em 2018, quer dizer, necessitou para cobrir o déficit da Previdência. Então, logicamente, o déficit fiscal do governo, que o governo trabalha com a necessidade de recursos a mais, ele em grande parte está sendo influenciado pelo déficit da Previdência. Mas vamos voltar um pouco no tempo, vamos pegar a partir de 2009 e ver o que aconteceu com essas informações. A curva em verde é a evolução dos benefícios pagos, a curva em azul das contribuições e o vermelho é a diferença entre as duas curvas. Observamos que no RGPS de 2009 a 2018, sempre a curva verde ficou acima da curva azul, o que significou que ano após ano o déficit cada vez mais aumentou e isso a partir de 2015 com a recessão aí que ele aumenta mais ainda. Olhando essas informações também para o RPPS, é a mesma trajetória. Os benefícios crescem mais rápido que as contribuições, de modo que o déficit ele cada vez mais aumenta ao longo do tempo. Então, evidentemente, não é um problema de 2018, mas é um problema que já vem lá nos últimos 10 anos atrás. E quanto o governo precisa colocar a mais por ano por cada pessoa no sistema? O RGPS ele precisa colocar por pessoa R$6 mil, quer dizer, ele subsidia em R$6 mil cada beneficiário. Mas lembre-se que o RGPS nós temos 30 milhões de beneficiários, então isso é uma conta realmente volumosa. Mas olhando no caso do RPPS, que são os servidores federais e os militares, aí a curva azul dos servidores e a verde dos militares, o RPPS tem 1 milhão de pessoas. No caso dos servidores, esse subsídio é de R$60 mil e no caso dos militares 115, assim, quase o dobro. Então percebe-se aqui nessas informações quais são os segmentos da sociedade que o governo coloca mais subsídios. Mas volta agora a pergunta, por que a Previdência Social está em déficit? Quais são as razões principais? Aqui enumeramos 5 razões principais. A primeira é a redução da taxa de fecundidade. Em 1960, cada mulher tinha 6,3 filhos. Agora, já em 2020, no próximo ano, esse número é previsto cair para 1,5, ou seja, então você está diminuindo o número de nascimentos na economia, proporcionalmente o número de jovens está diminuindo na economia. Além do mais, olhando agora um outro motivo, no caso da sobrevida dos idosos, felizmente nossos idosos estão vivendo muito mais anos e isso precisa, e eles precisam de mais benefícios ainda, ou receber mais benefícios por mais tempo que eles estão vivendo. Comparando com o ano de 1991, nossos idosos eles estão recebendo durante 5,5 anos a mais os benefícios que eles têm direito. Então, isso é mais um motivo de precisar de mais recursos.
todos esses dois movimentos faz com que a pirâmide etária brasileira ela vá se modificando. Perceba-se que nós estamos saindo de uma situação de uma base alargada aqui em 2000 para um meio da pirâmide, ela está ficando muito mais, tem muito mais participação de pessoas. Então há uma mudança na nossa pirâmide etária no sentido do envelhecimento na população. Como a gente sabe que a previdência social ela está funcionando no Brasil na base de repartição, ou seja, dos jovens contribuindo para os idosos, fica claro que você cada vez mais precisará de mais recursos para financiar mais pessoas ainda que receberão benefícios. E aqui eu entro com um conceito de razão de dependência, ou seja, quantos ativos eu tenho para contribuir para o inativo. Em 1980, nós tínhamos 9,2 ativos contribuindo para um inativo. Isso está caindo ano a ano e a perspectiva em 2060 é que nós temos somente 1,6 ativo contribuindo para um inativo, um que está recebendo o benefício. Ou seja, nós temos aí, teremos uma dificuldade muito grande, como já estamos sofrendo, da base de contribuição, ela está diminuindo em relação a quem está necessitando de recursos. Outros motivos estão relacionados, por exemplo, à informalidade. No Brasil, nós temos 44% da força de trabalho, ela é informal. Isso representa aí, em 2018, 41 milhões de pessoas. Se a pessoa vai para a informalidade por diversos motivos, inclusive pela descrença no próprio sistema previdenciário, ele acredita que aquela contribuição que ele está dando não vai trazer um retorno para ele no futuro, ele acaba indo para a informalidade e não quer contribuir. Então isso prejudica a base de contribuição do sistema. Um outro motivo é a redução da participação do salário na renda da família. Em 2014, 63% da renda dos domicílios era através da renda do salário. Em 2018, esse número caiu para 56%, ou seja, as pessoas estão reduzindo a sua participação como empregado e estão procurando ser autônomo, conta própria, trabalhar em casa. Grande parte dessa revolução provocada também pela revolução digital, que possibilita as pessoas trabalharem de forma autônoma em diversos locais. E a tendência, por conta dessa modificação tecnológica, é de acelerar esse processo, cada vez mais as pessoas serem conta própria e trabalharem em situações que não têm uma carteira de salário realmente assinada, e isso também diminui a base de contribuição. Por fim, a própria, vamos dizer assim, atividade econômica já deprimida ao longo dos anos. Se você olha de 2013 a 2017, nós perdemos 2,6 milhões de empregos. Isso prejudica também a Previdência, porque menos pessoas participando do sistema. Juntando todos esses argumentos, aí eu volto lá no início, que é a intenção daqueles que acreditam que a Previdência precisa ser reformada. Ela está basicamente, o argumento central baseado no fato da Previdência, ela tem estruturalmente um déficit, agravado também por questões conjunturais, que faz com que esse déficit da Previdência ele se transmita para o déficit geral do governo, e aí o governo trabalha de forma com mais dificuldade, ele precisa se endividar para cobrir essa sua diferença, os investidores ficam preocupados com esse crescimento da dívida do governo, e aí a economia fica um pouco mais lenta. Então, esses são os argumentos da primeira parte. No próximo programa eu trago os argumentos daqueles que acreditam que não, que a Previdência não precisa ser reformada e basta um pequeno ajuste. Eu fico por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua atenção no nosso vídeo. Por favor, peça seus amigos, colegas de trabalho, familiares, para se inscrever no meu canal, que estou trazendo sempre uma discussão importante de economia, e nessa série especial sobre a reforma da Previdência. Inscreva-se também, aí aperte no sininho para receber as notificações de novos programas. Muito obrigado e até o próximo programa.